Bom dia. Muito bem. As crianças estão atentas aí, né? Os adultos também estão. Graças a Deus por estarmos reunidos para adorar o Senhor. Como é bom poder estar na igreja do Senhor Jesus Cristo, entoando cânticos. Já estudamos um pouco a palavra de Deus e agora vamos observar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E o tema que nós vamos perceber neste capítulo é que a igreja existe para a glória de Deus. É muito importante compreender essa verdade, senão nós perdemos o que é igreja, perdemos o sentido da igreja, o foco da igreja. Ela existe para a glória de Deus. A igreja existe para eu ser feliz? Não. Eu posso ser feliz na igreja? Posso. Muitas vezes serei. Mas quando vem a perseguição, o crente é feliz, mas sofre também. Por isso que o foco da igreja não é a felicidade dos seus membros. É estranho, não é? Mas o foco da igreja é a glória de Deus. Muitas vezes, no exercício das disciplinas espirituais que lemos na Bíblia, nós teremos de fazer um certo esforço, teremos que rejeitar certos confortos para glorificar a Deus. Então, se você pauta o propósito da igreja por felicidade pessoal, você está saindo do foco do que é a igreja de Jesus. A igreja é a embaixada de Deus na terra. Os crentes em Jesus são os embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso ministério é realmente voltado para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado nas nossas vidas. Se é um bom profissional, a glória é de Deus. Se você é um bom estudante, a glória é de Deus. Bom marido, boa esposa, filhos obedientes, a glória é do Senhor. E Deus vai se alegrar quando exercermos funções na sociedade e exercermos bem, nós vamos pegar isso que nós fizemos de bom e vamos verdadeira e sinceramente entregar para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém chega para você e diz: muito bem, você foi o funcionário do ano. Se não fosse Jesus, não conseguiria. Muito bem, você é uma esposa maravilhosa, um marido dedicado. Se não fosse Jesus. Certamente, não é demagogia, não é falsa humildade. É certamente eu não conseguiria, nenhum crente conseguiria. A glória tem que ser toda do Senhor. A igreja existe para a glória de Deus. Vamos ver 3 abordagens sobre a glória de Deus nessa história. Nem sempre, na primeira, pelo menos, nos primeiros 4 versículos, nós não temos claramente isso apresentado, mas lá na frente, neste capítulo, a gente vai perceber que a glória de Deus está envolvida aqui. E a primeira das 3 abordagens, que é do versículo 1 ao versículo 4 de Atos 12, é que Deus é glorificado na igreja perseguida. Então, a gente esteve no Rio Grande do Norte, Natal, essa semana, no Congresso da Editora Batista Regular, e o pastor preletor mencionou em conversas particulares que se a igreja voltar a ser perseguida, como vai ser bom? Aí ele disse: eu não queria não que a igreja voltasse a ser perseguida, porque traz sofrimento, mas como vai ser bom? Por quê? Porque a igreja é purificada. Então, quando você passa por um sofrimento, mesmo que não seja diretamente ligado à sua fé em Jesus, pode ser um sofrimento por questão de saúde, financeira, familiar ou outra situação, não veja isso como desconectado da vontade de Deus e da glória que Deus quer que você dê a Ele. Veja tal sofrimento como oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Nem que seja treinamento para no dia que a igreja vier a ser perseguida, às vezes a gente acha que nunca vai ser, não é? Mas pode acontecer.
para que nós estejamos prontos para servir ao Senhor Jesus Cristo no meio do conflito e da perseguição. E era o que estava acontecendo com a igreja aqui, no contexto de Atos dos Apóstolos, a gente tem estudado, e nos versículos de 1 a 4 vamos ver que Deus é glorificado na igreja perseguida e na morte dos seus santos. Olha, vamos ler do verso 1 ao 4, Atos 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Apresentá-lo aqui quer dizer matá-lo. Então, maltratar a igreja de Jesus naquele período era popular. Os judeus gostavam quando os cristãos eram mortos, quando eles eram sacrificados ali. E os romanos também não gostavam muito dos cristãos. E, posteriormente, tudo que acontecia de ruim em Roma, a culpa era de quem? Dos cristãos. E aqui nós temos um Herodes. Este Herodes é Herodes Agripa I. Não é o Herodes do período do Senhor Jesus Cristo. Ele é neto de Herodes o Grande, ou Herodes Magno, como alguns chamam na história. Mas o Herodes aqui é o Herodes Agripa I. Isso foi por volta da década de 40 depois de Cristo. Foi quando este Herodes Agripa I, recebeu um reino tão grande quanto do seu avô Herodes o Grande. E, obviamente, ele queria se promover. Ele não morava em Jerusalém, morava em Cesareia, que era a capital política da província naquela época, mas quando era período de Páscoa, festa da Páscoa dos Pães Asmos, ele descia para essa festividade, porque ele queria, né, os aplausos do povo, ele queria se promover, ele queria ser louvado ali, principalmente pelos judeus. Então, ele dava agrados para os judeus. Um desses agrados foi a cabeça de Tiago. Lembra Tiago, né, um dos filhos ali de Zebedeu, Tiago e João eram irmãos, os filhos do trovão, eram homens de fibra, de pulso, queriam sentar ao lado do Senhor Jesus no trono, junto com quando Jesus sentasse no seu reino. E Tiago foi o primeiro a ser morto aqui. Morto por quê? Porque seguia o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, pela história da igreja, que todos os apóstolos foram martirizados. E o que é o martírio? É ser morto por causa do nome de Jesus. Esse é um dos argumentos para provar de modo lógico, não que a gente precise provar, porque não precisamos, mas é um argumento para provar de modo lógico que a fé no Senhor Jesus não é loucura. A fé do Senhor Jesus não foi uma invenção dos homens. Como pode 11 homens morrerem por uma causa ali, né, e sabendo que é mentira? Entende? Se Jesus realmente não era Deus, se Jesus realmente não ressuscitou dos mortos, se os apóstolos inventaram isso, que é o que as pessoas dizem, o humanismo prega, como esses 11 homens morreram por uma mentira? Isso não tem lógica. E a história deixa muito claro que todos foram mortos por causa do nome de Jesus. O único que não foi martirizado foi o apóstolo João. Diz a história da igreja, não está na Bíblia, que João foi colocado numa tina de azeite fervendo e não morreu. E não se machucou. Foi tirado dali, incólume, saudável, aí jogaram ele na ilha de Patmos, né, onde ele teve as revelações do livro do Apocalipse e registrou, sob a inspiração do Espírito Santo, o livro do Apocalipse. Deus quis poupar João. Nesse momento, a gente sabe que na história Pedro foi preso, mas também foi poupado neste momento, mas Tiago não foi. Deus tem um plano para cada servo dele. Alguns vão morrer primeiro, outros vão morrer depois, dentro da perseguição. Por isso que a perseguição na igreja é difícil. Mas se você ler bem a sua Bíblia, o Novo Testamento, pelo menos, deixa muito claro que nossa fé em Jesus, o nosso crer no Senhor Jesus Cristo, envolve a nossa vida. A fé em Jesus não é só ser adepto de uma religião.
É nisso que nós temos que entender. A fé em Jesus não é só congregar, também, mas não só. A fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação envolve uma disposição mental e do coração de estar pronto para a morte por causa de Jesus. E talvez isso seja tão profundo e além da nossa realidade que nós não saibamos como medir se estamos adequados, se estamos prontos a entregar a vida por Jesus. Porque uma coisa é aqui, no ar-condicionado e nas cadeiras confortáveis. Outra coisa é diante do seu executor, quando ele vai perguntar, crê em Jesus? Aí, digamos, na modernidade, né, uma arma apontada para a sua cabeça. Se você disser creio, morre. Entende? Muitos dos nossos irmãos são perseguidos. A gente sabe que existem missões que trabalham exatamente com povos perseguidos, que arriscam suas vidas em vários países, de regime comunista e de regime islâmico, que são os mais agressivos contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? Tem países que você não pode nem entrar com uma Bíblia, você não pode entrar como missionário, você não pode, porque você entra como profissional liberal. A gente ouviu muitos testemunhos de missionários falando isso aqui. Então, nós não vivemos na igreja perseguida, aqui no Brasil. Mas nós devemos refletir sobre isso. Devemos abrir o nosso entendimento para saber em que ponto da fé em Jesus nós estamos. Estamos nos preparando para isso? Estamos prontos para um momento de perseguição? Não é fácil. Mas Jesus, ele profetizou sobre a morte de Tiago. Parece que não foi uma profecia, mas olhe bem. Marcos 10, 35 é o texto que fala que os dois irmãos queriam, né, uma proeminência no reino de Jesus quando da vinda de Jesus para governar. Lá em Marcos 10, 35, nós lemos assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que queres que vos faça? Jesus perguntando. E o verso 37 diz, responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Né, um pedido ousado, né? Eles queriam estar do lado do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. E no verso 38, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Por quê? Ele vai explicar, mas por que eles não sabiam o que pediam? Porque para chegar lá, do lado de Jesus, tem que padecer como Jesus. Para ser parecido com Jesus, tem que saber sofrer como Jesus. Todo crente no Senhor Jesus Cristo, em um momento ou outro da sua vida, vai ter que aprender esta lição. Porque nós somos discípulos de Jesus, e nenhum discípulo é maior do que o seu mestre, é pelo menos igual. Todo crente em Jesus tem que ser habilitado e capacitado a lidar com o sofrimento de modo a glorificar a Deus. Até porque, nesta terra, não há quem não sofra. Não é verdade? Talvez o seu seja um sofrimento muito grande para mim, ou o meu seja muito grande para você, mas o meu para mim é grande, o meu sofrimento, e o seu sofrimento para você é grande. Mas todos sofrem, porque somos pecadores, e o sistema de pecado está ao nosso redor. Não há quem tenha vida plena e sem nenhum tipo de sofrimento. Os crentes em Jesus, eles se habilitam, pela força do Espírito Santo, a superar, transcender os seus sofrimentos por amor ao próprio Jesus Cristo, para dar glórias a Deus. E é o que Jesus está dizendo. Não sabeis o que pedis. Para estar lá no topo, do meu lado, tem que sofrer. Não porque Deus seja mau e queira que soframos, não é isso. Mas é porque o pecado está em nós e o pecado é terrível. Só há salvação para o pecador
porque o Filho de Deus sofreu e morreu na cruz. Senão, não haveria salvação. Não haveria salvação. Não haveria vida eterna, só morte eterna, por causa do pecado. Está inerente à vida do crente em Jesus passar por situações difíceis. Se você tenta fugir disso, é fugir do inevitável e é adiar sua semelhança com Cristo. A gente não foge. Nós nos entregamos ao Senhor. Senhor, faça o que o Senhor quiser. Estou pronto aqui. Estarei firme no Senhor. Custe o que custar. Quer seja a dor, quer seja o sofrimento, quer seja tal problema. A glória do Senhor é mais importante do que o meu próprio sofrimento. Essa mensagem está nos evangelhos de capa a capa, em todo o Novo Testamento e no Antigo também. Você lê sua Bíblia, você vai encontrar tudo isso que nós estamos falando aqui, que está presente no nosso texto em Atos 12 também. E então, Jesus completa: podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado. O cálice é uma figura, principalmente no livro do Apocalipse, mas em outras partes da Bíblia Sagrada, é uma figura de que contém um líquido, cálice, e esse líquido é o vinho. Aqui um exemplo, né? Chama de taça. E o vinho simboliza o sangue. Normalmente, quando você ouve falar de cálice na Bíblia, se refere à ira de Deus. E é o que Jesus está dizendo. Tiago, João, vocês estão prontos para beber o cálice da ira de Deus? Suportar o sofrimento porque vão ser associados com o meu nome, Jesus falando. Estão prontos a ser associados com o nome de Jesus? Vão poder ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Jesus estava se referindo à morte, não é o batismo nas águas. E eles responderam, verso 39, disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Jesus confirmou, realmente, vocês vão beber do cálice que eu bebo, e vocês serão batizados com o batismo que eu serei batizado. Vocês vão sofrer por causa do nome de Deus. E aqui ele estava falando da morte de Tiago debaixo da mão de Herodes. João foi maltratado, sim, mas não morreu. Então João não bebeu do cálice do sofrimento aqui. Ele morreu de morte natural, tudo indica, a história indica que foi assim. João, o discípulo amado, escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas ali que carregam o seu nome, 1ª, 2ª e 3ª João. Perceba então que todo servo do Senhor Jesus Cristo deve estar pronto para isso. Fácil não é, mas o poder de Deus está sobre nós, o Espírito Santo de Deus nos fortalece. Então vamos ser pessoas tristes porque temos que aceitar o sofrimento? De modo nenhum. E aí é que vem uma alegria sobrenatural e indizível. Sofrer por Jesus é alegria, e o Senhor nos enche de alegria. Agora você tem que passar por todo esse processo para perceber como Jesus é maravilhoso, que no meio do sofrimento está com você e lhe fortalece através do Espírito Santo de Deus. E então, em Atos 12, verso 3, vendo ser isto agradável aos judeus, ou seja, Tiago foi morto pela espada de Herodes, os judeus vibraram, obviamente os judeus não crentes, vibraram com aquilo. Herodes viu, rapaz, que interessante, eu quero mais popularidade, prenda Pedro. Pedro é o chefe lá dos apóstolos. Vamos amanhã ter um espetáculo mais surpreendente ainda. Era exatamente o propósito de Herodes, aparecer ali. Então, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Os pães asmos eram uma festa ligada com a Páscoa. A Páscoa durava uma semana, logo em seguida os pães asmos, então era no mesmo período ali, no período da Páscoa. Isso aqui aconteceu ali por volta da Páscoa do ano 43 depois de Cristo. Herodes, Agripa I, já era o governador de todas aquelas províncias já há 2 anos. E ele queria, obviamente, se promover mais e mais. No verso 4, Atos 12, verso 4,
Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele seria morto depois da Páscoa, para que os judeus se alegrassem. E essas 4 escoltas de 4 soldados reforçam o fato de que era impossível, humanamente falando, Pedro se soltar sozinho. E até os apóstolos tentarem libertar Pedro seria muito difícil, porque essas escoltas eram escoltas de soldados romanos, soldados treinados. Os discípulos de Jesus não eram treinados na arte da guerra. Eles eram pescadores, cobradores de impostos, eram pessoas do povo, eles não sabiam manejar ali a espada romana. E então estava ali preso. Muito provavelmente, 2 sentinelas do lado de fora da cela e Pedro acorrentado a 2 outros. Muito provavelmente era assim. Era impossível que Pedro fosse liberto dali. Mas nós entendemos que Tiago foi morto, Pedro foi preso. Se a história parasse aqui, a história terminaria muito triste, é verdade, mas Deus é glorificado através da sua igreja perseguida. Então temos que ter isso em mente. Assim como foi com os apóstolos, pode ser conosco também, discípulos do Senhor Jesus. Não vivemos, como eu já disse, numa nação que persegue os cristãos diretamente a ponto de prender e maltratar, e até matar. Não vivemos. Mas nós sabemos que a luz não se mistura com as trevas, e quando nós brilharmos a luz que é de Jesus, aqueles que estão ao nosso redor vão se incomodar. Quando quisermos ser honestos e justos, aqueles ao nosso redor não vão gostar, porque a corrupção é inerente à nossa cultura aqui no Brasil. E isso vai trazer problemas, por querermos ser obedientes ao Senhor Jesus Cristo. E seremos perseguidos. Talvez as pessoas do trabalho não gostem muito de nós, e aí nós temos que cativá-las com amor, né? Tentar amá-las de alguma forma, mas sem, obviamente, nos corromper no nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Mas se você passa por esse tipo de sofrimento ou outros, não esmoreça, não desanime, rogue ao Senhor força. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós de modo sobrenatural e inexplicável. Nós temos condição de ficarmos firmes no meio da oposição, da situação difícil, quando aqueles querem ir contra nós que somos crentes em Jesus. E lembre-se, somos ovelhas. A ovelha não revida. A ovelha pede para que o pastor a defenda. O crente é ovelha. Essa é a imagem bíblica. E nós devemos entender essa verdade. O segundo entendimento, a abordagem desse texto, vai do verso 5 ao verso 17. Aprendemos na primeira abordagem que Deus é glorificado na igreja perseguida. E vamos aprender agora que Deus é glorificado ao proteger a sua igreja. Deus permite que a igreja seja perseguida porque Ele mesmo quer proteger a sua igreja. Deus, Ele é soberano sobre tudo. O sofrimento que chega até você foi Deus que permitiu, que quis. Não diretamente, é claro, porque Deus não maltrata nem faz mal a ninguém, mas o mesmo Deus que deixou que esse sofrimento chegasse é o Deus que vai lhe livrar do mesmo sofrimento, porque Deus está edificando as nossas vidas, nos preparando para glorificarmos a Ele. Olha o verso 5, Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja, ela estava incessantemente orando. Entenda, nós temos culto de oração quarta-feira, temos bem menos pessoas do que hoje pela manhã, e obviamente do que no domingo à noite, mas Pedro foi preso, estava no cárcere. O que é que a igreja fez? Vamos orar incessantemente para Deus livrá-lo, porque amanhã ele será morto, como Tiago foi morto. Herodes queria matar Pedro, e a igreja se reuniu para orar. Percebe? Qual é a arma da igreja? A oração. A igreja foi lá com espadas, vamos libertar Pedro, vamos fazer aqui uma revolução, um motim. A igreja não faz isso.
Não deve fazer isso. O que é que a igreja faz? Orar. Essa é a nossa arma, né? A espada do crente é a palavra. A oração, nós temos um diálogo direto com o Senhor, nosso Deus soberano. Se Deus quiser, Ele mata quem Ele quiser. Você sabe que nessa história foi o que aconteceu. Nós temos intimidade para chegar diante do trono da graça. E isso não é conversa fiada, é a palavra de Deus revelada lá em Hebreus e outros textos da Bíblia. Então nós podemos orar e esperar, descansar no Senhor. Deus está no controle de tudo, inclusive da igreja perseguida. Tiago foi morto, e agora? A igreja vai se acabar. Onde é que a igreja está hoje? Até hoje. Percebe? 2000 anos depois, aproximadamente, está aqui a igreja. Não só aqui, mas obviamente em outros locais do mundo, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas Tiago foi morto, um grande apóstolo. Mas Deus está no controle. Observe então a igreja incessantemente orando. Não esqueçamos que em Atos 10, que nós já estudamos, a igreja estava orando ali. Na verdade, Pedro estava orando, Deus se revelou a Pedro. Cornélio, um ímpio, não crente, romano, estava orando. Foi enviado ali um anjo para explicar as coisas para Cornélio também. E houve grande bênção em Atos 10, porque Pedro reconheceu muito do seu pecado e a conversão de Cornélio, da sua família, dos romanos ali. E o Espírito Santo desceu ali, porque eles estavam orando. Às vezes nós somos muito ativistas, queremos resolver as coisas rápido do nosso jeito, e nós devemos ser proativos, sim, não é um erro, mas nós devemos entender que muito do nosso trabalho é via oração mesmo. A igreja passa por um problema. Primeira coisa, irmãos, vamos orar constantemente. Óbvio que é necessário conversar, é necessário outras atitudes, claro, mas fundamentalmente, vamos orar. Precisamos enviar mais missionários e agora como fazer campanha? É bom, mas vamos orar. Porque se o Senhor quiser, Ele despeja o dinheiro que nós precisamos para enviar missionários e levanta os irmãos que nós precisamos para ir para os campos. Não estou dizendo que a gente não deve fazer as coisas, deve trabalhar, é claro, mas oração. A igreja aprendeu, ou se já não sabia, né, está desenvolvendo mais ainda essa oração incessante, porque Pedro está preso. E posteriormente Pedro foi morto também, foi crucificado, a gente sabe, segundo a história da igreja, mas aqui era necessário a igreja aprender e crescer cada vez mais. Próximo domingo nós observaremos um pouco mais sobre Deus sendo glorificado ao proteger a sua igreja. Vamos aprender com os textos, as narrativas do livro de Atos dos Apóstolos, como Deus agiu lá, certamente Deus age hoje. E o que é que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que glorifiquemos o nome dEle em toda e qualquer situação. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós até aqui e tem nos dado uma vida confortável, uma vida tranquila, muitos mimos. O Senhor tem nos enchido de coisas boas. E, Senhor Deus, te peço que o Senhor nos capacite para a adversidade, para o momento difícil, para a perseguição, para que no meio da situação difícil, glorifiquemos o nome do Senhor com as nossas vidas em fidelidade. É o que eu te oro e peço, ó Pai, por todos nós, no nome de Jesus. Amém.